Olá, eu sou o Felipe Scheinberg, maturista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Tenho o prazer e a honra de ter aqui conosco o doutor Breno Guzmão, da BP, da Beneficência Portuguesa de São que Paulo. vai falar para vocês tudo que vocês precisam saber de novidades no mieloma múltiplo, que foi apresentado agora em dezembro no Congresso Americano de Hematologia, que ocorreu em San Diego. Breno, fala para nós então o imprescindível que foi apresentado de novidade no ASH, como é conhecido o Congresso Americano, e em primeira linha, pacientes que foram diagnosticados com mieloma múltiplo. Então, vou tentar trazer de uma forma bem concisa, para não cansar todo mundo com muitos dados, né? Então, em primeira linha, 2 estudos chamaram a atenção, tá? O primeiro que eu trago para vocês é isatuximab, que é um anticorpo monoclonal anti-CD38, que concorre com o daratumumab, mas não está ainda aprovado nessa fase de tratamento. Primeira linha. Em primeira linha. Tá. E ele foi associado ao KRD. Então, a tentativa de mostrar que isatuximab mais KRD fosse melhor que KRD, em primeira linha para pacientes elegíveis a transplante. Então, realmente mostra o poder de associação. A gente já viu em outros estudos que o anti-CD38, o anticorpo monoclonal, realmente é melhor. Utilizar em primeira linha associada tem uma sinergia. Né? E essa combinação do isatuximab era esperado que também mostrasse esse... Confirmou-se que a sinergia de inibidor do proteossoma, imunomodulador e anti-CD38, independente de qual seja, é importante, dá benefício ao paciente. Porém, a gente tem um problema que o KRD, que é o braço controle ou a combinação, não é aprovado no Brasil para o uso nessa em primeira situação. linha. Então, o que mostra que existe um horizonte aí importante que poderíamos explorar mais nesse sentido de melhorar. O que foi melhor do ISA-KRD versus KRD? Por que o ISA-KRD foi melhor? Respostas mais profundas Tá. e duradouras. Tá. Tá? E não só taxas de respostas, mas também doença residual mínima em maior quantidade. Mais pacientes alcançaram doença residual mínima negativa nesse grupo com 4 drogas. Tá. E também a PFS, a sobrevida livre e progressão também maior. Então, essa combinação é positiva. Tá certo. Porém, não temos aprovação para uso no Brasil. Tá certo. Você falou que eram 2 estudos. Esse era um deles? O outro? É o estudo Perseus. Tá. A gente já usa VRD no Brasil como uma alternativa de tratamento em primeira linha. E o estudo Perseus foi para mostrar se o daratumumab associado ao VRD era melhor que o tradicional VRD que já utilizamos sob aprovação aqui no Brasil. Então, o VRD foi o braço controle e o DARA-VRD foi o experimental. E é muito interessante que o estudo mostra todas as fases, né? A fase de indução, ambos grupos iam ser transplantados, foram transplantados, depois passavam por um período de consolidação, com o mesmo protocolo. Quem fazia DARA-VRD transplantava e fazia DARA-VRD. Quem fazia VRD transplantava, fazia VRD de consolidação. E depois iam para manutenção. Tá? Nessa fase inicial, mostrou-se muito eficaz o DARA-VRD. Em relação... Por quê? O que foi mais eficaz? Mais eficaz em taxas de respostas, em profundidade de resposta, tá? E em PFS. Mostra sobrevida livre de progressão. Melhor. Quando você mostra a linha do tempo de todo o estudo, todo o braço de teste, que é o DARA mais o VRD, ele é melhor. Mas não sabemos o impacto do final do estudo, se realmente a gente precisa usar tudo. Né? Até o final. A manutenção se divide em 2 grupos. Um vai DARA-R e outro vai só R. Entendi. Então, nós não sabemos se tem esse impacto do DARA, de utilizar o DARA nos pacientes em manutenção ou em combinação com lenalidomida. Por quê? Porque a gente não tem muitos estudos que corroborem essa informação. E no outro estudo anterior a esse, no Cassiopeia, por exemplo, mostrou-se que não era necessário utilizar daratumumab todo momento. Você utilizava ou na fase inicial ou na fase posterior. Mas que fosse usado em algum momento. Em algum momento. Utilizar o anti-CD38 é importante, porém não precisava usar o tempo inteiro. E a gente não teve essa possibilidade
de separar em grupos os pacientes DARA-R e R para saber, nesse grupo que usou previamente daratumumab, se vale a pena ou não. Nesse estudo em específico, né? Exatamente. Então, foram 2 estudos, então, de anticorpo monoclonal, né? O isatuximab com KRD em primeira linha versus KRD, e agora esse que você falou, que foi o daratumumab mais VRD versus VRD, os dois mostrando que a adição do anticorpo monoclonal, seja o isatuximab ou o daratumumab, foi superior a só o esquema sem o anticorpo. Exatamente. Qual a perspectiva futura desses dois anticorpos monoclonais, né? Provavelmente seja aprovado no Brasil o estudo Perseus, que seja DARA-VRD. Provavelmente seja aprovado e seja o novo standard of care, né? O novo tratamento padrão para nós. E o isatuximab, qual a informação que deixa? Que a sinergia existe, é importante, e que vamos esperar um pouco mais o resultado do isatuximab mais VRD. Tá certo, em primeira linha. Em primeira linha. Porque sabemos que ele é eficaz, sabemos que ele é útil, é da mesma classe terapêutica, só que a gente não tinha estudos em primeira linha para demonstrar o seu papel, para poder ter uma possível aprovação. Mas estão em andamento esse estudo. Ótimo. E vai ser cenas do próximo capítulo. Breno, excelente primeira linha. Então, esses foram, na sua ótica, aí, o principal aí que foi apresentado no Congresso. Segunda ou mais linhas? Aquele paciente que recidiva, refratário, quer dizer, que começa a ter vários períodos em que a doença volta. O que teve de novidade que é importante as pessoas saberem? Então, o que mais se fala em pacientes recaídos refratários são as duas vedetes. São os biespecíficos e os CAR-T-cell. Tá bom. Né? São as duas classes terapêuticas que mais se fala no Congresso, em termos, não só de mieloma, também de linfoma, foi muito falado. Sim. Né? E é super importante porque agora, antes que a gente tinha um problema de não ter alternativa de tratamento, agora nós vamos ter várias alternativas de tratamento, porque acaba de ser aprovado, além do que a gente já tinha de teclistamab e o CAR-T-cell do mieloma, temos aprovado agora o elranatamab e o talquetamab. Que a diferença é que o talquetamab é uma novidade, porque é um outro alvo terapêutico. E como classe, como é que esses anticorpos têm se comportado nesse cenário de pacientes que já tiveram várias linhas de tratamento? Olha, chama a atenção a potência desses medicamentos, dessa classe terapêutica, num cenário tão adverso. Por que chama atenção? O que chama atenção? Porque eu vou dar um dado super importante. Quando a gente começou a utilizar e foi aprovado daratumumab em monoterapia em 2017, nós estávamos super felizes e confiantes e motivados porque o daratumumab tinha a taxa de resposta de 31% e dava uma PFS em 4 meses em monoterapia. Esses biespecíficos dão taxas de resposta de 63%. Ou seja, são quase o triplo, né? Então, do dobro, chegando a querer... Isso no cenário do paciente que já recebeu tratamentos prévios. Então, pacientes com cenário adverso, importante, já politratado, já com comorbidades associadas. E eles são usados sozinhos ou em combinação? As aprovações são em monoterapia, sozinho. E fala pra gente em 10 segundos o que é um biespecífico para mieloma. Um biespecífico é um anticorpo que ele se une em duas partes. Por um lado, ele vai se unir, se ancorar à célula tumoral, no caso do mieloma, se ancora, dependendo do tipo de biespecífico, seja na proteína BCMA ou na GPRC5D, que é o talquetamab, e por outro lado, eles se unem ao linfócito T, se linkando, se ancorando ao CD3. Então ele aproxima... O que ele faz? Ele vai se unir à célula tumoral para destruir, mas também vai se unir ao sistema imune do paciente para pedir ajuda e poder ter um exército, atrair o exército, que é o sistema imune do paciente. Para atacar o inimigo. O elranatamab que você falou, ele é parte desse grupo, mas ele ataca qual? Ele reconhece? O Eura e o TEC. É o BCMA. São todos BCMA. Tá certo. E o talquetamab é o GPRC5D. Você vislumbra que a gente vai começar a ver esses tratamentos em linhas mais precoces com esses B específicos? Com certeza. Sabe por que eu digo isso? Por quê? Aqui na BP nós participamos do estudo clínico de manutenção, ou seja, uma linha muito precoce. Manutenção de pacientes pós-transplante, que dá o
Elranatamab está desafiando a lenalidomida, que é o tratamento padrão. Que é o estudo, né? É o estudo. Está desafiando a lenalidomida nesse estudo Quer dizer, como uma alternativa. Pode ser que daqui a alguns anos nós podemos, potencialmente, dependendo dos resultados, fazer as coisas diferentes. É um cenário importante que está, quando mostra em linhas iniciais, né, assim, quando o desenvolvimento do medicamento mostra um resultado tão favorável, ele vai galgando posicionamento mais precoce para ser utilizado. Para terminar, Breno, você falou um pouco sobre CAR-T nesse minuto final aqui, que a gente tem alguma coisa nova de CAR-T em mieloma, de longo termo, alguma coisa nova? O CAR-T do mieloma vem se consolidando como uma grande alternativa de tratamento de pacientes refratários, mas que já vem galgando posicionamento mais precoce. Tanto que pacientes que são refratários à lenalidomida, que progrediram em vigência de lenalidomida, que são pacientes em segunda ou terceira linha, já utilizar o CAR-T com excelentes resultados. Lembrando que muitas vezes esses pacientes já receberam vários tratamentos, às vezes inclusive até biespecífico, né? Exatamente. Então já é um paciente que já está realmente... Então temos o CAR-T-cell tanto em linhas avançadas, bem avançadas, mas também em já estudos em linha precoce. Nós temos a aprovação para pacientes já politratados, embora não está sendo ainda comercializado, mas já está aprovado aqui no Brasil, e a expectativa de que a gente comece a utilizar ainda esse ano. Ótimo. Para terminar, Breno, 15 segundos, daqui 3 a 5 anos, a gente vai estar tratando o mieloma múltiplo com tanta novidade aí, diferente do que a gente trata em 2024? Sim, sem dúvida. Um dos fatores mais importantes, talvez, que deixemos de utilizar o tandem para pacientes que são 2 transplantes seguidos, autólogos, dois né? transplantes em primeira linha, a gente vai deixar de usar, provavelmente já utiliza pouco. Sim. E vai deixar de utilizar. E o que mais? Trazer essas novas drogas para um cenário mais precoce vai ser importante também. E eu acho que existe já um murmurinho e que a gente vai conseguir chegar a curar alguns pacientes. Opa, aí sim, hein? Terminar então com esse entusiasmo aí do Breno. Vocês ouviram aqui diretamente do expert em mieloma múltiplo, aqui uma referência no Brasil nessa área, então bastante esperançoso, falando até em cura aí em pacientes com mieloma múltiplo, algo que almeja-se há muito tempo, numa doença que ainda é considerada não curável, vamos dizer assim, mas a gente sabe que tem remissões muito prolongadas, pacientes vão bem por muitos e muitos anos. É isso, então, espero que vocês tenham aproveitado. Breno, muito obrigado, foi excelente a tua explanação aí, pegamos todas as linhas em 10 minutos e pouco aí, resumaço aqui do ASH 2024. Espero que vocês tenham aí aprendido com essa atualização.